Olá pessoal, aqui é a Gisele do Ateliê Barrados e Bordados e hoje eu vim mostrar para vocês como ler as receitas de crochê em gráfico em 3 passos. Vamos lá? E para facilitar eu trouxe duas opções de gráficos que são de quadradinhos de crochê, que aliás são ótimas opções para quem está começando agora. Então vamos ao primeiro passo para conseguirmos executar um gráfico de crochê, que é saber identificar os símbolos de cada ponto e as suas abreviações. Sim, porque cada símbolo que há aqui no nosso gráfico representa um ponto de crochê, tá? E alguns gráficos vão vir com legenda e outros gráficos não. Então, por isso é importante que a gente memorize os símbolos que cada ponto representa. Nós temos aqui um exemplo de legenda que traz alguns símbolos mais usados para os pontos básicos, que é aqueles que a gente também mais utiliza, né? E aí a gente tem o símbolo do ponto, a descrição e a abreviação. Então, no ponto baixíssimo, a abreviação dele vai ser P.bx, ou seja, ou você pode encontrar descrito o nome completo, que é ponto baixíssimo, ou somente a abreviação, e assim por diante, como nos outros pontos. O símbolo da correntinha será uma bolinha achatada, do ponto baixo uma cruz e do ponto alto uma espécie de T com um risquinho no meio. Se tiver 2 risquinhos será ponto alto duplo, se tiver 3 risquinhos ponto alto triplo e assim por diante. E aí vai acrescentar a segunda letra aqui, né? Ponto alto duplo acrescenta uma letra D, ponto alto triplo acrescenta uma letra T, tá? Então, alguns gráficos virão aqui com esta legenda e outros não vão vir, então é bom a gente memorizar. Pode acontecer alguma variação desses símbolos, mas será pequena e tão logo você conseguirá identificar quais são à medida que você for executando e for praticando aí a leitura dos gráficos. E depois de conseguir identificar os símbolos de cada ponto, nós vamos passar para o segundo passo, que é identificar por onde começar a tecer este gráfico. E aí é só a gente pensar que para a gente começar a fazer crochê, a gente sempre precisa de uma base de correntinhas, por exemplo, que é o caso aqui do nosso centro do nosso gráfico, né? As peças redondas, elas vão sempre começar pelo meio, né? As peças quadradas podem começar tanto pelo meio quanto pela lateral, e as peças retangulares também. Então, a gente sempre lembrar dessa base que a gente vai precisar. Por exemplo, nesses dois gráficos aqui, a gente não tem uma base de correntinhas em nenhuma das laterais. Então, não tem como iniciar pela lateral. Por quê? Porque eu vou precisar de uma base para começar a tecer, certo? E então, já sabendo que essas peças, esses gráficos, eu vou começar pelo centro, eu vejo aqui, neste primeiro gráfico aqui menor, eu vou começar com essas bolinhas achatadas. E aí eu volto lá na minha legenda e identifico que essas bolinhas são correntinhas. Então, eu vou iniciar este gráfico com... Aí eu venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, eu vou precisar começar este gráfico com 6 correntinhas. Já neste outro caso aqui, eu tenho apenas um círculo. Então, ele me sugere que ao invés de começar com correntinhas, a gente comece com um anel mágico, que será então a base para nós começarmos a tecer este gráfico aqui. Então, nós já sabemos identificar os símbolos de cada ponto, nós já sabemos o que o gráfico está nos pedindo, nós já sabemos por onde começar a tecer este gráfico, a gente vai procurar a base para a gente começar a tecer o gráfico e a gente vai então para o último passo, que é identificar as subidas de carreira. Este gráfico tem a indicação de subida de carreira, que são exatamente essas correntinhas aqui. Perceba que essas correntinhas, elas acontecem em todo o gráfico, então ele indica para a gente onde a gente vai subir em todas as vezes a carreira. Neste outro gráfico aqui, a gente não tem essa subida de carreira. Então, a gente vai imaginar por onde a gente está, né? Você pega um ponto e imagina por onde você está tecendo, onde você está começando e terminando, porque é exatamente igual.
né? E daí você vai colocar a sua subida de carreira onde você está aí imaginando estar, né? Imaginando que você começou, você coloca o gráfico em uma certa posição, daí você fez as 6 correntinhas, subiu aqui neste ponto com 2 correntinhas e continuou fazendo a sua carreira. Quando você fizer essa última correntinha aqui, já está na hora de subir a sua próxima carreira, né? E daí você vai saber que você precisa andar um pouquinho para frente com ponto baixíssimo para subir aqui no próximo espacinho, né? Porque você vai finalizar a sua carreira exatamente aqui e depois você vai passar para frente com ponto baixíssimo para subir a carreira exatamente no próximo ponto aqui. Então é isso, estes foram os 3 passos para a gente conseguir executar um gráfico de crochê. Número 1, identificar qual é o símbolo que representa cada ponto. Número 2, identificar por onde começar a executar este gráfico. E número 3, saber identificar as subidas de carreira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para aprender mais, me siga nas redes sociais ou visite gisellebarradosbordados.com.br. Até o próximo!